vamos orar pelo homem de Deus neste momento. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus, porque Ele é fiel em nossas vidas. Deus amado, Deus querido, Pai eterno, Deus vivo, nós clamamos a Ti pelo sangue de Cristo. Meu Pai, nós colocamos em Tuas mãos agora o Teu servo, pastor Giovanni. Pai, use e continue usando com poder e graça. Oh Senhor, quantas almas agora, neste exato momento, necessitam ouvir a Tua voz. Prepara o Teu filho, Senhor. Toque em seus lábios com a brasa do altar e enche-o com a Tua palavra viva e cheia de poder, meu Pai. Seja com ele, Senhor, e em especial, Pai, prepare a cada um que está nos ouvindo para ouvir, guardar e colocar em prática as Tuas verdades. Abençoe, Senhor, pois assim oramos, convictos da vitória, em um nome de Jesus. Amém. Pastor Giovanni. Amém. Mais uma vez eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amados, eu queria ser tudo isso que os irmãos disseram aqui, mas não tem condição. Mas nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, aonde nós lemos. Eu quero convidar a todos para abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23. Nós vamos ler 3 versículos, o 2, o 3 e o 4. Ele diz assim: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. É como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a ela. Aleluia. Amados, Deus me coloca no coração para me falar um pouco de mim. E eu cheguei aonde você está quando eu mais precisava, quando eu mais necessitava, quando eu estava a ponto de abandonar tudo. Eu ouvia, eu lia, e as palavras da Bíblia, o que eu escutava no rádio, o que eu via nos programas de TV, os homens de Deus, ao pregar, naquele momento, falavam ao meu coração. E as palavras eram tão boas, era uma prova que Deus me amava tanto e me amava a minha família, que ali eu tinha forças, e chegava aquela força, e tudo que eu queria fazer para o mal e para destruir a minha família, Deus não deixava. E nesta noite, eu sinto de Deus que você, aleluia, deve seguir em frente. Não desista. Aleluia. Leia, busque a sabedoria, escute os homens de Deus, e você tenha essa força dentro de você para prosseguir, porque mais na frente, com certeza, a vitória vai ser sua. Deus estava usando este homem. Deus estava usando este homem como profeta. Depois vem o temor de Deus neste homem e em todos os homens. E depois vem a comparação. A comparação. Então veja que o Espírito do Senhor fala por intermédio da sua palavra. Está na minha língua. É o Espírito usando o homem como profeta para falar. Depois vem o temor de Deus. O temor de Deus. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Então,
é o temor de Deus que faz tudo isso, que traz esta responsabilidade do Espírito, da profecia e da comparação. Então, o rei, naquela época, era comparado como o sol, como resplendor. E você vê bem claro isso no versículo 4. E você é esta comparação hoje, agora, nesse momento, nos dias de hoje. Então, se você é um homem de Deus e a mulher de Deus, então veja a comparação que o rei daquela época se comparava. Eles comparavam o rei desta forma. Então isso era muito usado no Oriente e especialmente no Egito. E como era isso? É que um homem ele pode ser como a luz da manhã, quando sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo resplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Então, esta pessoa, este ser, ele pode ser iluminado e ter essa luz no corpo, porque a luz do corpo está no olhar. Quando nossos olhos olharem com os olhos do bem, o que verás serás bom. E assim todo o nosso ser será um ser luminoso. Mas se os nossos olhos enxergarem toda a maldade, todo o nosso ser será tenebroso. Então, nós devemos cuidar sempre para que o nosso olhar seja o olhar do bem. Seja o olhar da luz. Por quê? Porque se não for assim, nós estaremos trazendo para o nosso ser um gerador de trevas. Glória a Deus. Pois, se o que foi feito para iluminar o ser tornar-se oposto, então aquilo que te seria luz, te será escuridão maior que as próprias trevas. Terás te tornado duplamente cego, já não verás o próximo e nem verás a ti mesmo, pois cego estarás para enxergar com verdade, que o que vês fará. Nada mais é que aquilo que não verás dentro de ti mesmo. Sim, que grandes trevas serão as tuas. Portanto, vê como tu olhas todas as coisas. As coisas são somente as coisas, mas é do coração que nasce a luz. O ser humano, ele costuma ser o ser humano. Mas, quando o Espírito Santo entra nesse ser, nós temos que entender que é este olhar do ser humano que sai de dentro de si para ver nos outros tudo que está bom. Porque se eu não olhar o meu próximo com este olhar de bom, como poderia eu ter alguma coisa de bom se eu não consigo ver nada de bom no meu próximo? Então, é dessa luz que está no nosso corpo. Se o meu corpo, através do olhar, tem uma luz, então a luz do meu corpo está no olhar. Dependendo de como eu vejo todas as coisas, dependendo de como eu vejo, como eu sinto, como eu posso olhar para uma pessoa e senti-la, eu posso dizer que eu posso fazer o bem a partir daquele momento. Vamos voltar um pouco para a Bíblia e conjecturando, quando Maria Madalena teve a luz e falaram para ela do Senhor Jesus Cristo. Disseram: olha, tem um homem muito famoso, um profeta, que vai vir aí. E ela disse: um profeta, um homem de Deus maravilhoso, eu vou conquistá-lo. Eu vou me aprontar, eu vou me
fumar, eu vou conquistar esse homem de uma forma maravilhosa. E assim ela fez. E quando o Senhor Jesus vinha e Maria Madalena ia, quando Maria Madalena foi e olhou em Jesus e Jesus olhou para ela, quando os dois se encontraram, que Jesus olhou, a mulher desmoronou. Ela caiu, ela se ajoelhou e começou a chorar. E começou a chorar, pedir perdão dos seus pecados. E então, louvado seja Deus, a luz do corpo está no olhar. Jesus olhou para aquela mulher com os olhos do perdão, com os olhos da misericórdia, com os olhos do amor, com os olhos da salvação, entrando ali na sua alma e dizendo: olha, tu não és nada, não passa de uma pecadora que precisa de Deus, de mim, para te dizer que os teus pecados estão perdoados. É esse olhar que eu tento apresentar para você. Que você olhe para todos com esse olhar. Porque se você olhar assim, você será semelhante a esse homem de Deus, que talvez agora a gente possa entender o versículo 4, que quando, dependendo do seu olhar, você se torna como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo resplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a ela. Esta é uma pessoa, é uma comparação para o rei. E quem era o rei? Era um ser humano. Era um ser humano. Era um homem. Era um ser humano com esse aspecto que os outros olhavam e achavam que ele era assim. E de fato, ele poderia ser, porque o homem que faz as coisas certas, que é de Deus, a luz do corpo dele está no olhar. Quando ele olha, ele faz assim uma análise de todo o outro ser humano. E se ele fizer um bom análise, mesmo sem o outro ter nada, ele tem no seu corpo a luz. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, o olhar que decidiu ver o que é bom e com bondade iluminará a si mesmo e verá a tudo, mas com projeção do que é verdadeiro. Assim, até o discernimento exterior daquilo que é mal corresponde à própria luz, pois tudo que se manifesta como é, como tal, também é luz. A luz chama de bem até aquilo que discerne como mal, pois vê como verdade aquilo que tal coisa corresponde. E isso é bom. Por isso todas as coisas são puras para os puros, pois os puros de coração são os que veem as coisas como elas são e não projetam nelas nenhuma falsificação, seja tentando fazer o bem ficar melhor ou tentando fazer o mal ficar menor ou mesmo pior. O que ilumina o ser é a verdade, não a ignorância nem a malícia. A ignorância subtrai da realidade, a malícia aumenta ou falsifica a realidade. Veja bem, amados irmãos, uma pessoa, ela não pode e nem deve ser ignorante. Por quê? Porque o que ilumina o ser é a verdade. Se ela for ignorante, ela não é iluminada. Por quê? Porque a ignorância, ela subtrai da realidade. Então, um ignorante não vive na realidade. E a malícia? A malícia, ela aumenta ou falsifica a realidade. Então, eu não posso ser um ignorante. Não posso ser um malicioso. Sendo assim, eu estarei fora. Eu estarei subtraindo toda a uma realidade que possa existir no meu semelhante. Os judeus são as pessoas que têm o respeito
para o outro como praticamente um dos melhores do mundo. Eles têm uma grande respeitabilidade humana um para o outro, capaz de ajudar em todos os sentidos aqueles que estão ao seu lado. Isso se chama respeitabilidade humana, que é bom. Então, um ser, a verdade é a verdade. Ignorância traz malícia. A ignorância, ela tirar toda a realidade de um ser existente. A malícia aumenta ou falsifica uma realidade. Então a luz do corpo está no olhar. Seja uma pessoa que tenha luz, independentemente de qualquer olhar, de qualquer coisa, pegue o outro, ame o outro. Por quê? Porque é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvem, cujo resplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Era assim que o rei era visto. É assim que um homem era visto. E é assim que você deve ser visto. É assim que as pessoas devem olhar e ver você. Um ser que possa ter algum tipo de luz, alguma coisa boa, olhando e transmitindo e fazendo, em nome de Jesus. O ser que bem vê a vida carrega uma luz que é identificada tanto pelos homens e por todos os antagonistas, como também pelo mundo espiritual. E buscando sempre as melhores alternativas para as pessoas expressarem o que de melhor pode haver nelas, que construímos um caminho luminoso para nós e para os outros. Então, o mundo espiritual espera por isso. Quando você busca, as melhores alternativas para as pessoas expressarem todo o bem que elas têm, então o que é que acontece? Nós construímos um caminho luminoso, tanto para nós como para os outros. E muitas vezes o que falta na humanidade é isso. O mundo está aí, a crise está aí, o governo é mau, o homem é mau, o roubo é direto, mas você tem que ser diferente. Você não pode, como funcionário de uma empresa, como ser que vive nesta terra, ir por eles, mas seja você a diferença, olhe diferentemente. Você não pode consertar o mundo, mas você pode fazer a sua parte, Você pode fazer a sua parte. Se ninguém recicla o lixo, mas eu reciclo. Você está fazendo a diferença. Você está olhando diferente. Aconteça o que acontecer, os homens sábios do mundo agiram assim. Gandhi agiu assim. Todos aqueles que escreveram agiram assim. Como se ele fosse a mudança, porque a mudança começa de mim, partindo do meu olhar para as coisas e fazendo com que elas aconteçam. Por outro lado, é buscando encontrar o pior das pessoas que construímos um caminho tenebroso para o nosso ser e uma verdade escabrosa para o próximo. Quando eu faço isso, independente ou sem sentir, você não vai sentir. Se eu busco encontrar o pior nas pessoas, eu estarei construindo esse caminho tenebroso. Mas você pensa que é só para ele? Não. É para ele, para mim, para todos. Por quê? Porque a luz do corpo está no olhar. A bênção de Deus, é para o profeta. A bênção de Deus é para o que está no temor do Senhor. E se o rei, que é você, se encontrar assim, você vai ser, como diz o versículo 4, uma pessoa iluminada, como luz da manhã quando sai o sol. Como manhã sem nuvens, cujo resplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. É assim que eles viam o rei. É assim que o homem de Deus deve ser visto. É assim que nós
precisamos, com todo o amor de Jesus Cristo, quando você analisa profundamente as Escrituras, analisa Deus, você não vê Deus colocar ninguém no inferno. Você não vê Jesus colocar ninguém no inferno. Deus disse para Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Deus não disse que ia colocar ninguém no inferno, disse que ia destruir. Mas os homens, muitas vezes a gente vê Paulo colocando alguém no inferno. Mas Deus não. A luz do corpo está no olhar. Dependendo do olhar, você pode mudar o mundo, levando muito mais gente para o céu, se você ser essa transformação, se você conseguir ver alguém dessa forma. Então, dependendo do olhar, os homens podem até achar-te de esperto, mas Deus pode estar apenas te chamando de maldoso. Então, dependendo do olhar, Deus pode estar te chamando de filho da luz, mesmo que os homens possam te julgar como um idiota, esperançoso pela obsessão de encontrar o melhor nas pessoas, pela obsessão de transformar o mundo. Escolha nesta noite, escolha. O melhor é estar na luz de Deus. Não adianta o que os outros pensem, não adianta se vão chamá-lo de idiota, mas se você tem essa esperança de encontrar o melhor nas pessoas, você pode estar trazendo para dentro da sua casa, para a família e para onde você vive, este mundo de esperança que pode não chegar, mas o melhor de tudo é que ele chegou para você. O Novo Testamento, ele traz para o ser humano uma liberdade, ele traz para o ser humano uma graça, ele traz para o ser humano uma coisa maravilhosa que muitas vezes não entendemos. Vivemos numa graça bendita deixada pelo amor de Deus, pela morte de Jesus na cruz. É uma graça imensa que muitas vezes não entendemos. Então, dependendo do olhar, cada um que diga quem é. Dizem quem tu és, mediante a expressão de um olhar encorajado na verdade, na realidade e no discernimento, mas nunca na malícia, no auto-engano e na tentativa de desconjuntar o ser do teu próximo, arruinando assim também a ti próprio. Que os homens e os anjos vejam que tu sempre chegas e sais com o coração sem o olhar das trevas. Olha sempre com o olhar da luz, e assim que grande luz emanará de teu ser. Essa luz é o que está escrito no versículo 4, 2 Samuel 23, 4. O rei era considerado assim quando ele fazia as coisas certas. O pastor Carlos Jorge disse quem é esse homem aqui. Não sei se você ouviu, mas lógico que você já viu aí na Bíblia quem é o homem, né? Davi, exemplo de rei, e ele comparado ao sol. E todo ser, dependendo do olhar, do que você olha, você pode ser como a luz da manhã quando sai o sol, como uma manhã sem nuvens, cujo resplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Seja para todos assim, e que Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.